Bom dia, queridos e queridas. Vamos à nossa reflexão? E a reflexão de hoje eu vou dividir ela em três. Hoje nós vamos falar só de uma e eu vou fazer a sequência delas. De vez em quando você pergunta assim, por que Deus não me responde nada? Hoje eu quero falar sobre essa página aqui da Bíblia, que divide o Velho Testamento do Novo Testamento. O tempo interbíblico, quando Deus parou de falar por 400 anos. Eu quero dividir esse pensamento rapidamente em três partes. Por que do silêncio de Deus? Malaquias foi escrito para a liderança judaica. Não foi para o povão que estava roubando, não. Quem estava roubando eram os líderes judaicos. Em capítulo 3, versículo 1, ele já profetiza sobre João Batista, que vinha para falar com a liderança judaica, aqueles que são tratados carinhosamente como raça de víboras, lá no Novo Testamento. Ele vem preparar o caminho para Jesus. Vem de Isabel, prima de Maria. Então, João Batista e Jesus, primos entre si, diferença de 6 meses um do outro. Então, por que do silêncio de Deus? Eu coloquei aqui no meu computador, eu escrevi algumas coisas nessa primeira parte que diz assim: o porquê do silêncio de Deus? Primeiro, Deus é educado. Ele não fala enquanto você estiver falando. Ele é... Se você tem o hábito de falar demais, Deus para de falar. Quando tem o argumento para tudo, Deus para de falar. Quando não aceita o não como resposta, Deus para de falar. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim: sabeis estas coisas, meus irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Quando eu tenho que ensinar a Deus, quando eu tento ensinar a Deus, Deus para de falar. Falar é a expressão do pensamento. E é nisso que Deus reage. Na expressão do teu pensamento. Não é daquilo que você fala. É daquilo que você está pensando antes de falar. Mateus capítulo 12, 34 diz: a boca fala o que o coração está cheio. Muitos corações chegam a Deus cheios de mágoas. Ele só vai falar com você se você parar para ouvi-lo. Essa é a primeira parte do porquê do silêncio de Deus. Eu fiz aqui umas observações. Por que Deus para de falar com a gente? Por que Deus não responde às nossas orações? Deus é educado e amoroso. Enquanto você estiver falando, nós temos o hábito de orar. Oração, não é um monólogo, é um diálogo. Tem gente que ora meia hora, dá um amém e vai fazer outra coisa. Quer dizer, Deus fica ali meia hora te escutando. E depois, quando você dá um amém, que ele vai começar a falar, você vira as costas. Nós viramos as costas para ele. Vou me incluir nisso. Então Deus é educado, querido. E ele é pai, não é empregado. Já falei isso uma outra vez. Eu quero deixar então a primeira reflexão, por que do silêncio de Deus? Deus ficou, enquanto aquela turma não morresse todos eles, e viesse João Batista para preparar o caminho de Jesus, e a Bíblia diz que João foi o último profeta. Cara, como é que pode ser isso, né? João sendo o último, a Bíblia diz isso. E continua aí um monte de profeta hoje ainda. Mas eu me incluo nisso também. Está aqui. Para você que não sabia, essa página em branco, ela tem um significado. 400 anos do silêncio de Deus. Deve ser terrível.
você ficar 400 anos sem escutar Deus. Outra coisa, Malaquias 3,10 é usado muito para o povo, quando isso foi escrito para a liderança. Em que eu estou roubando? Nos meus dízimos e oferta. Ele está falando para a liderança judaica ali. Entendeu? Então, vamos aprender a ouvir Deus no seu silêncio. Fique em silêncio para poder escutar Deus. Um bom dia para você, querido. Em nome de Jesus.